A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, professores, alunos, todos aqueles que acompanham o nosso canal, que são fiéis aqui, sempre presentes. Deus abençoe. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso EBD em Síntese podcast, última lição do trimestre. Já estou aqui muito triste, muito triste. Pai do Senhor, Nilcinho, a paz do Senhor, João. Pai do Senhor, queridos, estamos aqui mais uma vez, agora com a presença de Raniel. Sempre é bom dividir esse momento com você, com o João, e é um tempo de crescimento para nós. Espero que seja para você também, professor, que nos acompanha semanalmente. A paz do Senhor, Raniel, Douglas Nilson, você professor, você aluno, estamos muito felizes de estar aqui e compartilhando também de tristeza por estar terminando, né? O coração fica dividido nesse momento. Mas vem trimestre novo já já. Então a alegria volta e tudo vai dar certo. Estamos Estão aqui achando que vão se ver terminando. livres da gente? Não, 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 não. Olha só, estamos terminando este trimestre com lições valiosíssimas. Essa lição fala muito da vida do começo até o fim, mas o objetivo não é o antropocentrismo, né? A centralidade na figura do homem, mas é o contrário, é o teocentrismo, né? A centralidade de Deus através da instrumentalidade de Davi, e a gente aprendeu muito, né? Lições aí que passamos com muito carinho, né? A escolha de Davi, aquilo que ele sofreu de perseguição, Deus levantou amigos em momentos importantes. Ele foi provado no seu casamento, foi provado nas amizades, foi provado, né, diante de batalhas, foi provado pelo próprio sogro, né, o rei Saul, foi provado em diversas situações e ele sempre demonstrou total dependência de Deus, e este é o grande trunfo da lição do trimestre, é a dependência, é o coração quebrantado, é a postura sempre debaixo da mão de Deus, nunca confiando em si mesmo na sua totalidade, né? Então isso trouxe muitas lições valiosas para nós. A lição de hoje é a última, lição 13, tem como título Davi, um homem segundo o coração de Deus. É importante entender o que isto significa, porque muito se fala, um homem segundo o coração, mais errou. Um homem segundo o coração, mais isso e aquilo. Mas há um equívoco nessa interpretação, e é nesta lição que nós vamos aprender um pouco mais sobre o que isto significa para fechar o trimestre. Mas eu pergunto, você já se inscreveu? Você já compartilhou este canal? Cadê o sininho aí? Ativa aí o sininho agora, vá. 10 segundinhos aí, ativa, se inscreva no canal, compartilhe, porque esse canal abençoa vidas, abençoa professores, abençoa ministérios. Então, contribua conosco, esteja sempre fazendo isto para o canal subir. Tem tantos canais assim, sem graça, né, com assuntos é, péssimos, ruins e tem tantos seguidores. Vamos fazer o nosso canal crescer. Este trabalho é um trabalho promovido pela IADERN, Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, na figura do nosso pastor presidente, pastor Martim Alves da Silva, e também o diretor do DENEC, pastor Reinaldo Odilo. Estamos aqui nesta bancada maravilhosa e vamos encerrar esse trimestre com muito garbo, com muito orgulho, porque é uma bênção estar aqui. Nós temos aqui três objetivos: mostrar que a história de Davi é inspiradora, e de fato é; compreender o que é ser um homem segundo o coração de Deus, aquilo que eu falei; e terceiro, saber que temos desafios em nossa jornada, ou seja, a famosa aplicação. Douglas Nilson Moraes, Davi começou bem. Primeira parte da lição diz a história inspiradora de um homem segundo o coração de Deus. Ele começou bem. Será que ele terminou bem? Saul começou bem, mas ele não terminou bem. E aí, Nilson? Ao longo das escrituras, temos vários personagens que começaram bem e não terminaram tão bem, né? E nós que estivemos ao longo desse trimestre e conhecer a história de Davi faz
nos entender que, ao longo da caminhada, nós podemos ter alguns percalços, né? Não é que se espere isso, mas às vezes nós podemos ter. Mas o olhar a história de Davi é saber que não é Davi, mas o Deus que Davi serviu e honrou é aquele que restaura aos que, em meio à caminhada, diante de alguns percalços, fracassos, fragilidades, há um Deus que está disponível a restaurar aquele que se rende, que se arrependa, e quer priorizar ou valorizar o tempo com Deus. E quando Daniel falava sobre começar bem, eu me lembrei da história de Demas, né? Quando Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que Demas o abandonou amando o presente século. Há pessoas que começam bem, mas às vezes terminam mal. Há pessoas que não começam tão bem, mas terminam bem. Veja o paralelo com a história de Marcos, né? Que aparentemente a sua primeira investida missionária, ele não começou tão bem. Ele não amou o presente século, mas ele declinou por fatores que não vêm ao caso, mas ele declinou, voltou atrás. Mas é muito inspirador ver que Paulo, escrevendo a sua última carta, no seu instante final, ele diz: traz Marco, que me é útil no ministério. Então, Davi, ele começou bem, ele teve fracassos, fragilidades na caminhada, mas ele deixou uma história, ele tem um legado, é um homem que não é à toa, que é tido como um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele agia com sinceridade diante de Deus. Perfeito, Dilcinho. Olha só, a bandeira de Israel tem como símbolo a estrela de 6 pontas, que é a letra do rei Davi, Dalet, né? Na posição para cima, para baixo, e é o hebraico arcaico, né? Antigo. E poderia ter sido o símbolo de Saul. Não é à toa que o pastor Paulo, né? O nome dele era Saulo, o nome hebraico dele, e era uma homenagem provável ao rei Saul, né? Shaul. Mas não Shaul. foi o nome de Saul que foi perpetuado na bandeira de Israel e na história e nos corações das pessoas. Porque ali Deus não estava querendo só um homem que o representasse, que o obedecesse. A leitura do texto bíblico foi muito feliz, porque concatenou em 3 versículos aquilo que a lição tem para nos trazer. Deus poderia ter feito de Saul um homem grande e gravado seu nome na história, mas por conta da teimosia de Saul, isso foi passado para Davi. A origem, né, a genealogia de Jesus contida em Mateus, né? 14 gerações, né, fazendo menção ao nome de Davi, e Saul simplesmente foi apagado, né? A sua importância foi perdida. E ele diz: eu quero, 1 Samuel 13, 14, eu quero um homem que seja segundo o meu coração. E isso fala de obediência, não é, João Felipe? E ele teve tropeços, teve percalços. Isso fez dele um homem que não conquistasse o coração de Deus? Pois é, eu acho muito interessante que no capítulo, alguns capítulos atrás, que eu não me recordo agora, o próprio Samuel, quando Davi, quando Saul, na verdade, no capítulo 13 de 1 Samuel, quando Saul oferece sacrifício que não era para ele oferecer, ele não espera Samuel para oferecer o sacrifício. No versículo, no versículo 14, Samuel diz: já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Então, não foi um título dado por homens a Davi, foi um título dado pelo próprio Deus. Porque Deus, já a partir ali do versículo 14 do capítulo 13 de 1 Samuel,
Ele mesmo buscava um homem segundo seu coração. E assim, ele não tirou a parte do homem. Ele disse que era um homem segundo o seu coração. Então, apesar dele estar ali segundo o coração de Deus, mas não se nega o fato dele ser um homem. E por ser um homem, Deus não esperava que ele fosse perfeito. Concordam comigo? Porque Deus sabia da fragilidade de Davi, né? A gente busca a perfeição, a gente busca ser correto diante de Deus. Porém, Deus ele sabe que nós somos seres humanos e temos nós somos propícios ao erro. E a gente vê, por exemplo, Davi em alguns momentos, em muitos momentos, na verdade, quando está fugindo de Saul, cometendo um pecado que quase ninguém fala sobre isso. Mas ele mente muito. Vocês já viram isso? Que ele chega para o sacerdote pergunta: o que que você veio fazer aqui? Ele disse: o rei me mandou numa missão, só que é secreta. Aí eu não posso dizer a tu não, mas o rei me mandou aí, viu? Aí o sacerdote: ah, tá certo, mentindo, porque ele não quis dizer que Saul estava perseguindo ele. E a gente vê várias vezes Davi mentindo, a gente vê Davi cometendo adultério, que é o pecado mais famoso, vê ele também arquitetando a morte de um soldado, mas sempre, ao final de todas essas coisas que aconteciam, a gente vê Davi, ele reconhecendo, ele lamentando no íntimo da sua alma, ele analisando a sua alma e vendo que ele não tem paz, ele não tem sossego, porque aquele pecado, ele o atormenta. E quando a gente vê no pecado mais famoso de Davi, que é a questão do adultério, quando o primeiro filho dele morre e ele vai ali e escreve, ele escreve o Salmo 51 quando depois de Natan confrontar ele, e depois você vê ele também ali adorando o Senhor depois que o filho dele morre, depois de toda aquela situação. Então a gente vê que várias vezes Davi, ele pode até ter cometido coisas horríveis, mas ele sempre tinha um coração contrito diante de Deus. Ele não conseguia guardar aquilo. Ele se jogava mesmo aos pés do Senhor e ele se humilhava, ele reconhecia o seu estado pecaminoso. E assim, isso é o primeiro ponto do arrependimento. O arrependimento ele é um processo e que ele começa, o primeiro ponto ali é um processo até um pouco rápido às vezes, mas ele começa com o ponto primordial é reconhecer que eu estou errado. E Davi não só reconhecia, mas ele pedia incessantemente que Deus continuasse com ele. Imagine quando ele escreve ali no Salmo 51, que ele escreve: não aparte o seu espírito de mim e volte a me dar a alegria da salvação. Ele sabia, ele foi testemunho ocular de uma pessoa que Deus tinha retirado o seu espírito. Porque ele estava lá tocando para sair aquele espírito maligno de Saul, exatamente porque o espírito do Senhor tinha se retirado dele. Então ele tinha noção do que era uma pessoa atormentada, porque não tinha mais o espírito de Deus na vida dele. Então todas as vezes a gente vê isso, o quebrantamento de espírito, ele indo até Deus e ele dizendo: eu pequei, eu não valho um vitém, como o pessoal diz no linguajar mais nordestino comum, e eu preciso mudar. E é aí que vem uma palavra até muito conhecida, que não usada no Antigo Testamento, mas no Novo: metanoia, arrependimento, uma mudança de compreensão. Eu entendo que eu não devo continuar com aquela minha compreensão caída e pecaminosa e agora eu mudo. Agora minha mente está mudada, não está mais voltada para o erro, nem muito menos para o Senhor do erro, mas agora está voltada para o arrependimento, o coração contrito e ao Senhor que está de braços abertos para perdoar. Perfeito. Primeiro livro de Reis, capítulo 15, versículo 5, diz uma coisa interessante, né? Porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor e não se tinha desviado de tudo o que lhe ordenarem todos os dias da sua vida, vírgula, aí vem um senão. Senão só no caso de Urias o Heteu. O escritor de Reis, ele frisou bem isso, e parece até que não houve
outras falhas, e não é bem isso. É porque esta falha aqui, ela maculou o ministério de Davi de uma forma muito profunda, trouxe consequências na criação dos seus filhos, trouxe consequências na morte de criança, que seria o seu filho, né, o produto do seu adultério. Ele teve consequências na sua casa, ele foi perseguido, do mesmo jeito que ele havia sido perseguido por Saul, foi perseguido pelo seu próprio filho. Então, o escritor ele frisa o caso de Urias, né, um caso, um crime hediondo, por assim dizer, e Deus o perdoou. Mas o escritor frisou porque é uma consequência muito pesada. Mas a gente vê o homem segundo o coração, e a explicação está muito clara em Atos 13, 22, parte B, que está na leitura do texto bíblico, quando ele diz: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, vírgula. O que significa isso? Ele explica: que executará toda a minha vontade. Aqui em 1 Reis 15:5, ele diz: tudo o que lhe ordenara. Em Atos 13, ele diz: toda a minha vontade. Então, o que define um homem que tem o coração de Deus em si, né, segundo o seu coração, é obedecer à vontade de Deus, em detrimento de si mesmo, em detrimento dos seus interesses pessoais. Então, nós podemos dizer que Davi começou bem, passou por turbulências, mas ele terminou bem. E tem um livro que eu queria citar aqui, e recomendo fortemente para quem trabalha no ministério, quem é professor, quem é pastor, que é o livro chamado Reset, Vivendo no Ritmo da Graça em uma Cultura Estressada, do escritor David Murray. Esse livro ele é escrito para pessoas que estão cansadas das lutas, dos percalços do ministério, e ele dá algumas dicas valiosas para que o ministério siga saudável. E ele diz no final uma coisa que eu acho muito interessante, que é o seguinte: não basta o ministério ser bom no começo, precisa se terminar bem. Um ministério que termina bem é um ministério que deixa um legado. Essa é a palavra que encerra a primeira parte da lição, deixar um legado. O que é deixar um legado? Deixar algo para as gerações futuras, um ensinamento, deixar o exemplo da dependência de Deus, deixar o exemplo da sua dedicação, da sua confiança, né? 150 salmos, Davi escreveu pelo menos 70. Era um homem dedicado em adorar a Deus. Esse era o seu legado, né? Não musical, pura e simplesmente, porque ele era um bom compositor, mas porque ele tinha o seu coração derramado na presença de Deus. Pois bem, essa segunda parte da lição se esmera justamente nisso, de explicar o que é um coração segundo o coração de Deus, né? O que é ser um homem segundo o coração de Deus, Nilcinho? Algumas palavras que nós podemos resumir é, do que se trata de um homem segundo o coração de Deus. E da parte do homem, isso envolve comprometimento com Deus, né? Honra, a caminhada de querer, desejar, anelar honrar a Deus, é, caminhar em fidelidade, ainda que nós somos falhos, mas caminhar em fidelidade, viver em dependência a Deus, ou seja, um homem que caminha segundo o coração de Deus não é um homem independente, não é um homem que toma as decisões pelo seu coração, ou pelo seu saber, ou pelo que ele acha, mas ele vive independência. Então, eu imagino, Raniel e João, que um homem segundo o coração de Deus é como um pai que vê um filho que tem prazer em estar com ele, tem prazer em buscar nele refúgio, tem prazer em buscar aprendizado dele. Então, não tem como um pai ter aversão a um filho que tem toda uma vida
rendida ou submissa, ou obediente, ou devotada a esse filho. Então, imagina Deus que nos criou com esse propósito, nós vivemos para a sua glória. E imagina o registro, o Raniel falou, dos salmos que Davi escreveu. Mas os salmos que Davi escreveu é apenas um recorte de uma vida com Deus. Não dá para a gente mensurar a vida de Davi com Deus. E não é nos escritos que nós vamos conseguir resumir. Quantas orações, quanto diálogo, quanta dependência. Eu acho interessante quando Davi está fugindo de Saul e o nível de intimidade dele com Deus é de uma forma tal que ele diz: Senhor, aqui. Esse povo vai me entregar nas tuas mãos? Não, pode ir, confie. Se eu ir aqui, o que é que esse povo vai fazer? Corra, esse povo vai lhe entregar, vai lhe prender, não vá para aí. Então, olha o nível de intimidade, olha o nível de companheirismo, de amizade que havia entre Deus e Davi. Então, o homem ser segundo o coração de Deus, ele parte de um desejo do coração de caminhar com Deus. É uma presença anelada, desejada, né? Essa parte que diz um coração contrito, né, foi um termo usado pelo próprio rei Davi no Salmo 51, porque ele diz, inclusive revela aquilo que ele descobriu, né? Um coração contrito não desprezarás. Eu estava olhando aqui o significado da palavra contrição e tem a ver com diminuição de diâmetro, aperto, constrangimento. Então, a contrição ou a constrição, né? Por exemplo, uma cobra do tipo anaconda, ela é uma constritora. O que isso significa? Ela envolve a sua vítima e ela aperta a tal ponto de quebrar-lhe todos os ossos, aquilo vira uma moleza e ali ela engole. Então, a constrição, com S no meio, constrição, é o ato de apertar, é o ato de constranger. E Davi usa esse termo para dizer um coração contrito, ou seja, um coração apertado, esmagado, humilhado, é que chama a atenção de Deus, o que nós não observávamos em Saul, não é, João? Douglas, você até tocou num ponto aí que Davi, ele sempre buscou essa questão da orientação de Deus, de sempre buscar uma intimidade com Deus, né? A gente vê ele usando ali que a gente acredita que deveria ser alguma coisa muito parecida, ou o próprio Urim e Tumim, né? Ele sempre pergunta a Deus o que que deve fazer e Deus vai lá e responde. Saul, às vezes, ele ia e buscava, mas como Deus já tinha rejeitado, Deus dizia, eu não vou dizer nada não, vou deixar ele ir e quebrar a cara. Mas muitas vezes a gente vê Samuel questionando alguma coisa, ou Jonatas questionando alguma coisa, e ele diz: Eu fiz e não perguntei a Deus. Eu não consultei ao Senhor se era para fazer isso. E No em caso dos relação ao coração, animais, né, que ele, em vez de destruir os animais, as pessoas, eles não, os melhorzinhos a gente deixou viver, né, isso. E, e, desobedecendo. e você vê que ele não está muito preocupado com a opinião do profeta, do sacerdote, de Deus. Já Davi está sempre preocupado sobre o que é que Deus está pensando dele. E essa questão do coração contrito é uma coisa muito importante para a gente trazer para os nossos dias, porque às vezes eu brinco até, eu não, né? Minha bisavó dizia muito isso, que desde que inventaram a desculpa, ninguém mais tem vergonha na cara, no sentido de dizer que desculpar-se virou uma coisa muito rasa. Às vezes a gente pede uma desculpa, às vezes a gente faz alguma coisa e viu que fez de errado, mas a gente pede desculpa só porque a gente se acostumou a pedir, sabe? E às vezes falta um perdão genuíno, um arrependimento genuíno. E do mesmo jeito é quando você pergunta assim, tudo bem? A pessoa responde, tudo bem. E cada um vai para o seu lado com o seu problema e não está nada bem. É o pedido de desculpa, às vezes. Você não percebe hoje em dia que às vezes a gente pede desculpas assim só por pedir, porque foi
estabelecido que em certas situações a gente deve pedir desculpa. E não é só a palavrinha mágica, e a gente esquece o que tem ali por trás. E quando Davi fala exatamente sobre essa questão da contrição, de você chegar com o coração contrito, você vê que é realmente, quando a gente lê os Salmos de Davi, a gente vê que ele tem uma questão assim profunda, sentimental. E quando ele está falando de angústia, você sente angústia lendo. Você lendo o Salmo, você sente angústia. No Salmo 142, quando ele diz: com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico. E ele diz que diante dele a queixar-me eu estou, diante dele eu exponho a minha aflição. Ele sempre teve essa questão de trazer aquilo que está lá dentro. E Deus, ele sabe. Não, em momento nenhum na aula, professor, você deve dizer que assim, a gente precisa expor essas coisas ao Senhor, porque ele não sabe das coisas, porque ele sabe. Ele conhece, ele sabe exatamente onde a gente errou. Ele conhece todas as coisas. Só que o exercício de verbalizar o meu erro não é para que Deus venha ficar sabendo do que aconteceu, mas é para que eu reconheça. Na música a gente tem muito isso. Quando eu consigo solfejar aquilo que eu ouvi, significa que aquilo dali já foi bem estabelecido na minha cabeça. Eu compreendi e aquilo dali eu já estou conseguindo transformar em solfejo. Eu já consigo imitar o som que eu preciso fazer. A partir do momento que eu confesso ao meu erro, eu chego diante de Deus e falo para Ele, abro o meu coração, me derramo na presença dele, dizendo, aquilo dali significa que eu entendi que eu que sou o errado, eu que errei naquela situação. E eu acho muito bonito isso do coração contrito, porque quer dizer que você literalmente você derrama o seu coração. Ele está tão apertado ali que não cabe mais nada a não ser o arrependimento. E o que aperta esse coração, pelo menos em nossas vidas, se chama Espírito Santo. A nossa consciência, ela é a primeira a nos delatar, porque todos nós temos a consciência. Mas quando o Espírito Santo ele está nas nossas vidas, é incrível. Todo mundo já passou por isso. Cometeu um deslize, mesmo que não foi um deslize muito grande, mas o Espírito Santo faz, ei, você vai voltar e você vai se desculpar com fulano, porque você usou um tom de voz que não era para ter usado. Ou você volta, ou eu só vou lhe deixar em paz quando você voltar. E aí ele fica lá, apertando até você se arrepender do que fez e consertar Constrangendo, as né, coisas. João? Constrangendo. Constrangendo. Aquelas cordas de amor que a gente foi amarrado, às vezes elas apertam nesse sentido também, sabe? De constranger até você prestar atenção no que você fez e retornar para refazer aquilo que você fez, né? Ou desfazer aquilo que você fez de errado. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, diz: o amor de Cristo nos constrange. Trans. É justamente essa ideia de que um fator externo, né, alguém que tem um gosto, vontade, que é o Espírito Santo, nos move. E Davi se deixava mover pelo Espírito Santo, coisa que Saul não deixava. Ele agia pelas suas próprias vontades. Então, eu tive vendo aqui, por exemplo, que a gente citou um dos salmos de Davi, João citou outro. O judeu, até hoje, né, os rabinos, eles têm muito uma figura da dialética, que é uma linguagem muito presente nos escritos judaicos e que Davi usava muito bem. E o que é a dialética? Essa exposição de ideias contrárias. Se você observar os salmos, ele diz: eu sou miserável, eu sou pobre, eu estou perseguido, eu estou abatido. E quando você pensa que ele vai contar uma derrota fragorosa, ele de repente vira a ideia contrária, né? Na dialética judaica, isso é muito comum nos Salmos, e ele diz: mas Deus é poderoso, mais Deus perdoa, mais o Senhor exalta o seu servo, mais o seu.
Então, ele traz essa dialética do contrário para dizer o seguinte: eu não sou nada, mas ele é tudo. Eu não posso nada, mas ele pode tudo. Em muitos salmos, a gente vê essa dialética muito comum nos escritos judaicos. E Davi usou isso como ninguém, mas ele não fez isso apenas pela dialética, apenas pela escrita padrão judaica, mas porque ele realmente acreditava na necessidade do seu arrependimento diário, constante. E a terceira parte da lição fala justamente sobre isso, um desafio para cada um de nós. É a aplicação final da lição, é a aplicação final do trimestre, é a necessidade de buscarmos a presença de Deus como o servo busca pelas águas. E ele expressa isso muito em seus escritos, né, em seus salmos. Isso precisa ser aplicado à nossa vida. A gente não está com a lição antropocêntrica, a gente não está com a lição de alguém que achava que o mundo girava em torno do seu umbigo. Nós temos um homem que soube tributar a Deus o seu devido lugar de honra, de glória, de louvor. E nós precisamos aprender com este exemplo, com este homem, não é, Nilcinho? Essa busca não pode ser apenas uma dialética, apenas um texto bem escrito ou uma vida instagramável, Nilcinho. Não é verdade? Até porque essa vida de buscar a Deus é uma vida do invisível, né? Você não, por mais que você tente expor, isso não necessariamente reflete o que é uma vida de buscar a Deus. Quem entende a profundidade de uma vida de buscar a Deus, essa pessoa quer estar escondida. E eu falei em uma outra de nossas lições de um livro que tem o título Invisível. Ele fala muito sobre isso, a experiência da escritora de estar tão ativa no contexto cristão que sentia falta de ter um tempo com Deus. E ela precisou abdicar de algumas responsabilidades de modo a desfrutar. Porque a você, professor, nós que estamos aqui, às vezes é, o agir, o ser instrumento de Deus é muito gratificante. É gratificante, por exemplo, Raniel, quando você ministra uma palavra, ou dá uma aula, ou canta na igreja, e alguém chega e diz: Ah, Deus falou comigo por intermédio de você. Isso é gratificante. Você se sente o quê? Não é vaidade, não é assim, eu sou bom. Mas você diz: Puxa, como Deus é misericordioso me usar para essa pessoa. Mas isso não se compara à vivência de relacionar-se com Deus, de saber que muitas vezes Raniel pode não ser notado diante dos homens, mas é notado diante de Deus. E é essa trajetória que Davi deixa para nós. Um dia ele era invisível. Davi, um dia, ele foi ungido rei, mas a vida dele não mudou da água para o vinho do dia para a noite. Mas as experiências, a vivência com Deus foram relatos que ele dá sinais, mas ali também não é tudo. Ele não diz tudo, todas as experiências que viveu com o Senhor. Ele vai usando as experiências como forma de dar encorajamento, não é a ele. Olha como isso é interessante. Quando ele vai lutar com Golias, e o rei Saul está inseguro quanto a ele, olhando para ele, ele vai dar argumentos de experiência, mas não é para encorajá-lo, é para fazer Saul acreditar que Deus estava com ele. Então, a vida a sós com Deus é uma vida de encorajamento, é uma vida de experiência, experimentação, e é uma vida que vale a pena viver, e nós precisamos disso. Porque nos dias em que estamos, em que temos tanta tecnologia, temos tanta literatura, tanto recurso, mas eu acho que uma das grandes fragilidades do nosso tempo é quando ouvimos pessoas que não tiveram o conteúdo, a palavra não é conteúdo, não tiveram o acesso que nós temos, mas tinham um acesso direto a Deus
que muitos de nós em nossos dias desprezamos. Muitos pensam que Deus está preocupado com o que fazemos ou o que temos capacidade de realizar, mas Deus está muito mais interessado em quem nós somos nele. Quanto tempo passamos com ele? Quem nós pensamos ser ele no nosso cotidiano, nas atividades invisíveis. É isso que Deus está preocupado. E eu acho que o comentarista, o irmão Marcos Tedesco, ele foi feliz em toda a lição, todo o trimestre, mas ele foi mais feliz no ponto final da lição, quando ele traz o exemplo de Cristo. Não poderia faltar, neste encerramento de lição e trimestre, o exemplo de Cristo, João Felipe. A última parte da lição traz o exemplo maior, mais importante, mais necessário, que é Cristo. Cristo é maior do que Davi. A gente tem o livro de Hebreus dizendo, né? Cristo é maior do que os anjos. Cristo é maior do que Moisés. Cristo é maior do que os profetas. Então, o irmão Marcos Tedesco foi muito feliz nessa parte final, não é, João? Trazendo Cristo como exemplo maior. Exatamente. E, assim, como o próprio comentarista traz aqui, a questão do serviço. Davi, a Bíblia, ela não está focada na história de Davi. A Bíblia não está focada na história de ninguém, com exceção de uma pessoa, Jesus. Davi, ele foi um meio. Ele foi... As atitudes dele o fizeram está ali em todo aquele processo, está ali mencionado na história, teve sim um legado deixado, mas tenho certeza que quando a gente chegar no céu e a gente tiver a oportunidade de conversar com Davi, e perguntar a ele qual é o maior legado que ele se orgulha, ele vai dizer que é participar da linhagem do Messias, da linhagem do Salvador do mundo, porque ele, certeza que se ele tivesse vivido para ver Cristo vindo da sua linhagem, ele não tinha se colocado dizendo assim, olha aí, ó, veio, mas veio porque eu comecei a reinar. Ele ia ser o primeiro a dizer assim, quem sou eu? Não, mas Jesus, filho de Davi, ele ia mandar baixar um decreto em Israel dizendo, não, pode tirar esse negócio aí de Davi do meio, que eu não mereço essa honra. A gente vê que tudo culmina na Bíblia, tudo converge em Cristo. Não é à toa que ele é chamado da consumação dos tempos, né? A consumação dos tempos, tudo ali que está descrito tem que ter um único foco, Jesus. E quando a gente vai ver que Jesus, sendo da linhagem real, porque Davi deu origem à linhagem que veio até Jesus, tanto de Maria como de José. E você vê que Jesus era da linhagem real. Jesus tinha todo o conhecimento, desde antes da fundação do mundo, sendo Deus, e sendo homem, não tinha pecado, vivia conforme tudo aquilo que o Espírito Santo o impulsionava a fazer, fazia a vontade do Pai, e antes de dar o último sermão dele, antes de comer, fazer a última refeição com seus discípulos, sabendo que ia morrer depois disso, ele tira suas vestes, se cinge de uma toalha, abaixa aos pés dos discípulos e lava os pés de cada um deles. De humildade, de serviço, né? Esse ato não é um dogma, mas é um método. Quando você fala da ceia, da Santa Ceia, que foi a Páscoa personificada em Cristo, aquele ato, né, antes a Páscoa, agora a Igreja, Santa Ceia, ele tem consigo dois dogmas, dois padrões eternos da Igreja, que é o batismo em águas e a celebração da Santa Ceia.
todo crente precisa se batizar em águas e precisa celebrar a Santa Ceia. Ele diz: fazer isto em memória de mim. Aí estão os dogmas. Mas aí, não como dogma, porque a Igreja Romana utiliza o lava-pés como um dogma, mas não era este o objetivo de Cristo. Fazer com o lava-pés físico alguém dentro da igreja com uma toalha e uma bacia lavando os pés dos irmãos que vêm para o culto. Não, não era isto que ele queria, transformar aquilo num ato. O símbolo já estava dado. O batismo, simbolizando o novo nascimento, e a Santa Ceia, simbolizando o sangue e o corpo de Cristo derramado na cruz para a redenção de pecados. Ali estavam os dois principais símbolos do cristianismo. Mas aí ele estabelece o método pelo qual as coisas deveriam ser feitas na obra do Senhor, que era: quer ser grande? Está lá em Mateus capítulo 20 e versículo 26, né? Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E aí ele vai discorrendo sobre a importância do serviço, do lavar pés no sentido simbólico, em que o outro precisa ser considerado maior do que eu. Então, eu amo a Deus sobre todas as coisas, é o meu próximo como a mim mesmo, e ali é o método, ou seja, tudo que eu faço eu tenho como pedra de toque, como parâmetro o servir, o serviço. E isso Cristo nos trouxe este grande exemplo, e que bom que o rei Davi também usou isso como pedra de toque na sua vida. Antes de ser rei, ele serviu ao seu pai, aos seus irmãos, ao rei, às famílias, né? Ele serviu e ele aprendeu a servir para poder ser servido. Então, nós temos, graças a Deus, um encerramento de trimestre abençoado, lições valiosas, contribuições valiosas. Eu agradeço a Deus pela vida dos meus nobres irmãos que estão sempre aqui comigo neste grupo abençoado. E eu agradeço a Deus também por você, professor, aluno, que nos prestigia a, assistindo, compartilhando, curtindo, porque esse conteúdo é uma bênção e é abençoador. E eu desejo que Deus abençoe a tua vida, o teu ministério, que Deus te ensine o papel de servir como professor da escola bíblica dominical, como obreiro, como músico, seja qual for seu ministério, mas que aprendamos com uma lição tão valiosa como essa e apliquemos no nosso dia a dia, porque certamente Deus nos abençoará e seremos frutíferos na sua obra. Com isso, eu encerro o meu comentário, passo para os comentários finais dos meus amigos e irmãos, e desejando também que Deus te abençoe. A paz do Senhor, Nilcinho, seus comentários finais. Pai Tio, querido, foi um prazer estar mais um trimestre cooperando nesse canal de aprendizado, de compartilhamento e espero em Deus que cada lição tenha sido bênção para a sua vida, professor, para os seus alunos, tenha lhe ajudado de alguma forma que só Deus sabe e somos gratos por esse momento, agradecer ao irmão Raniel, ao João, ao Marco Júnior, que caminham conosco nesse podcast tão valioso para nós, primariamente, e esperando também para você que nos acompanha. Amém. Pai do Senhor, João Felipe. Pai do Senhor, da mesma forma, eu gostaria aqui de expressar minha gratidão, minha felicidade, né? O que seria do sorriso mais impressionante do Brasil, como diz aí Raniel, o sorriso Colgate, se não fosse esses senhores aqui que estão comigo compartilhando esses momentos. Porque o meu sorriso tem um motivo, não é não? E o sorriso é da felicidade, é da alegria de estar aqui compartilhando, tendo a honra de estar aqui com Douglas Nilson, com Raniel,
com o Marquinho, com o Marco Júnior, e eu fico muito feliz porque Deus ele separou esse momento, ele tem confiado a nós esse trabalho, e eu sou muito grato a ele por pela vida de vocês, pela vida do nosso pastor Martim, pela vida do nosso pastor Reinaldo, pela iniciativa e por todos aqueles que estão aí por trás dos bastidores do EBD Cities Podcast. E sou grato a Deus por mais esse encerramento dessa lição. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, teu ministério, tua aula e fique conosco. Próximo trimestre tem mais. Continuaremos juntos, com toda certeza. Deus te abençoe. A paz do Senhor. Muito obrigado. E amém. Vai,